Senhor, para o estudo da sua palavra. Oremos então. Senhor nosso Deus, te agradecemos. Te agradecemos por ontem, Senhor, nós temos a oportunidade de juntos, como teus filhos, termos aquele passeio. Um tempo agradável, Senhor, um tempo em que desfrutamos da companhia uns dos outros, mas acima de tudo, Senhor, tu és o elo que nos une e por isso é a ti que nós devemos tudo. E te agradecemos pela comunhão que temos, pelo amor fraternal que sentimos. E esta proteção que tu nos deste, Senhor, tanto a ir como a vir, e o prazer que desfrutamos em estarmos na companhia uns dos outros e estarmos naquele lugar. E agradecemos mais uma oportunidade de podermos também estar aqui agora, Senhor, regressando bem para juntos estudarmos a tua palavra. Orienta-nos, seja um estudo íntegro, feito, Senhor, sem desvios. Por isso, que sejas tu, Senhor, a orientar-nos, tanto a quem ministra como todos aqueles que estão também a participar, Senhor, como receptores. Orienta todas as classes, Senhor, que estão a decorrer aqui, como em todas as outras igrejas, Senhor, em que o objetivo é o mesmo, em que nós queremos saber e aprender mais de Ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós estamos no livro do estudo, estamos no estudo do livro de Deuteronômio. E hoje nós vamos terminar. Nós não vamos fazer um estudo exaustivo do livro, na medida em que, como explicamos, este livro trata-se da repetição da lei. Então, recomendo aos irmãos que façam uma leitura em casa, atenta de todo o livro. É um livro muito interessante porque imaginem tudo aquilo que nós tivemos a ver desde Êxodo até o livro de Números e nós agora podemos concentrar tudo de uma forma resumida num discurso apenas, que é o discurso que Moisés faz no livro de Deuteronômio. Ao encontrar repetições com nuances diferentes, mas também percebemos o porquê. O livro de Deuteronômio é uma repetição da lei. Embora Deuteronômio signifique segunda lei, mas nós sabemos que não é uma lei nova que está a ser dada, é a mesma lei que está a ser repetida, mas está a ser repetida agora por uma geração diferente, porque foi a geração dos pais daquelas pessoas que estavam agora diante de Moisés. Ou alguns deles eram muito jovens, quando Moisés leu para eles a lei pela primeira vez, ou alguns nem tinham nascido e agora foram nascendo e estão a ouvir a lei na íntegra pela primeira vez. Então Moisés torna um momento solene para que as pessoas percebam que quando nós estamos a ouvir a palavra do Senhor é um momento de reverência, é um momento em que nós estamos atentos porque tem que haver compromisso. E é isso que exatamente que Moisés queria, que as pessoas pudessem estar a ouvir e, ouvindo a lei do Senhor, não ficassem indiferentes, porque tem que haver agora aqui um compromisso de responsabilidade. E a partir do momento em que nós conhecemos a lei, não pode haver indiferença. Nós temos que tomar uma posição. Ou estamos com o Senhor, ou não estamos, porque não existe um terceiro ponto neutro. Então, com isto na cabeça, vamos continuar e hoje nós vamos passar pelos pontos que vos apresento. Prescrição sobre os dízimos. Porquê é que eu trago isso? Nós já tínhamos estudado os dízimos, mas quando nós agora encerramos o Pentateuco e chegamos ao livro de Deuteronômio, nós vamos perceber que existem aqui aspectos do dízimo que se calhar muitos de nós nunca tínhamos pensado. Vamos também ter aqui algumas orientações sobre a guerra, sobre a vida familiar e o sistema de proteção social que Israel tinha para que ninguém pudesse ter necessidades, principalmente as pessoas mais vulneráveis da sociedade. E vamos depois, próximo do final, ver promessa de bênção que Deus dá, caso o povo se comprometa em cumprir a lei do Senhor, e depois chegamos àquele ponto que é o nostálgico em que Moisés, aquela pessoa que nos acompanhou ao longo de tantos meses, desde que começamos a estudar o livro de Êxodo, ele agora vai partir para o Senhor, como o Senhor lhe tinha dito, nas portas da terra prometida. Ele não chega a entrar, mas tem a oportunidade de poder ver a terra de longe. Então, introduzindo a lição, repetindo um pouco aquilo que já disse, é isso que nós devemos sempre ter na cabeça quando estamos a ler o livro. Moisés está a fazer um discurso e está a fazer um discurso para uma geração muito mais jovem do que ele. Geração esta de pessoas que eram muito jovens quando saíram do Egito ou de pessoas que foram nascendo enquanto o povo peregrinava pelo deserto. A peregrinação no deserto foi cerca de 40 anos, o que significa então que esta geração já é adulta. Já temos pessoas ali com 20 anos, outras com 30, outras com 50 e até outras com quase, os mais velhos, 60 anos. E estavam agora todos ali a ouvir a lei pela primeira vez. E a lei era importante porque era mais do que simplesmente um conjunto de regras. Era qualquer coisa que regulava a duração, mas ao mesmo tempo a vida social, porque nós, quando estamos a estudar a história do povo de Israel, nós não podemos dissociar como
na nossa sociedade em que nós temos a religião que está afastada da lei porque vivemos num Estado laico. Ali não funcionava assim. A lei civil e a lei religiosa estava tudo misturado. Eles tinham apenas uma lei que regulava o quê? A adoração, a dinâmica social entre as pessoas, a prática da adoração em termos cerimoniais, tudo aquilo estava numa lei apenas. Então, a lei era extremamente importante e as pessoas tinham que a conhecer bem, até para saber como é que se relacionavam umas com as outras. Até para ir a tribunal. Era apenas uma lei que regulava tudo. Então, o povo precisava aprender. Porquê? Porque até aqui o povo vivia todo junto. Mas quando entrassem na Terra Prometida, o povo ia ficar disperso por uma área geográfica muito grande. Já não havia ali mais um juiz como Moisés, a que eles podiam recorrer, porque eles viviam relativamente próximos uns dos outros. Eles agora vão viver numa área, se ocupassem a terra toda, maior que Portugal. Então, quando eles agora ocupassem esta terra toda, havia levitas espalhados pelo território, mas eles tinham de conhecer a lei, porque dentro de cada cidade ou de cada distrito, vamos dizer assim, tinha que haver ali alguma autonomia. E por isso era importante que todos soubessem a lei. E por isso nós encontramos no livro de Deuteronômio, logo no início, nos primeiros capítulos, no 6, que diz aquilo que vos apresento. Estes são os mandamentos que mandou o Senhor que te ensinassem para que os cumprisses na terra a que passas a possuir. É para aquela geração perceber que eram mandamentos que eles deviam saber antes de entrarem na terra, para que quando estivessem na terra, agora eles soubessem exatamente como é que eles deviam viver. Para que temas ao Senhor, então, só há temor ao Senhor quando há conhecimento da lei. E isto é importante até para nós. Não pode haver temor ao Senhor se não houver conhecimento das Sagradas Escrituras, porque eu, para temer o Senhor, eu só temo o Senhor da maneira como o Senhor quer ser temido. Como é que o Senhor quer ser temido? Eu não sei. A não ser que eu consulte as Escrituras, aí eu aprendo como é que o Senhor quer ser temido. E aí eu já sou capaz. Então, o conhecimento da lei é o que permite eu poder temer o Senhor. E isto é uma coisa que se aplica mesmo hoje para nós. Sem conhecermos a Bíblia, como é que vamos temer ao Senhor? Como é que eu vou não pecar? O que é que o salmista diz? Guardei a tua palavra no meu coração para quê? Então, se alguém não quer pecar contra o Senhor, só existe uma maneira, não existe outra a dizer agora eu vou fazer força para não pecar. Isto não existe. Só existe uma maneira, é conhecer a palavra do Senhor para saber o que é o certo e o errado. Sem isso, não é possível. Então, Deus está aqui a ensinar o povo para que temas ao Senhor e guardes todos os seus estatutos, que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Então, Deus está aqui a dizer, esta é a maneira de tu poderes entrar na terra, ocupar e viver, e teres dias longos, teres paz, tranquilidade e bem-estar, conhecendo e praticando a lei. Então, a obediência era extremamente importante. E eu agora queria que nós pudéssemos analisar aqui a questão do dízimo. Nós sabemos o conceito de dízimo, é a 10ª parte de alguma coisa, e Deus vai então instituir o sistema de dízimo como nós já estudamos. E diz assim no capítulo 14 do livro, no versículo 22, de Deuteronômio. Certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes que ano após ano se recolher no campo. Então, o dízimo tinha de ser dado, porque o dízimo, apesar de ser ajuda, por exemplo, para os levitas, porque os levitas não tinham herança. Imaginem que nós estávamos aqui divididos por tribos e cada tribo tinha agora uma porção de terra, tinha uma herança, mas havia uma que não tinha. E esta tribo que não tinha herança vivia do quê? Dos dízimos que as outras tribos também lhe davam. E essa mesma tribo tinha que também tirar o seu próprio dízimo, que era chamado o dízimo dos dízimos. Sabemos que era para a subsistência dos levitas, mas Deus não precisa dos nossos dízimos para sustentar levitas. Ao mesmo tempo, isto servia para mim. Imaginem que eu não era levita, tinha que agora dar o dízimo dos levitas. Mas também servia para mim, para que eu pudesse praticar a confiança em Deus. Porquê? Se eu vou dar 10%, que é uma porcentagem significativa, eu vou ficar mais pobre. E nós conseguimos perceber isso em Portugal, em que os salários são relativamente baixos. Uma pessoa que receba 1.000 euros é um salário baixo, mas ainda assim, utilizando o princípio do dízimo, tem que dar 100. A pessoa fica mais pobre. É matemática simples. Mas então porquê é que Deus quer fazer com que nós fiquemos mais pobres? Não é o prazer de Deus que nós empobreçamos.
Não é. Mas Deus quer que nós pratiquemos no nosso coração a confiança nele. Então o dízimo é para nós praticarmos a confiança em Deus, para nós praticarmos este temor que devemos ter pelo Senhor. E por isso, então, a prática do dízimo também foi instituída, para ajuda, sim, de alguns, mas também para aquele que dá. Agora o irmão diz, mas isto parece uma teologia de bolso. Não, não é. É teologia bíblica. Vejam, comerás os dízimos, está a falar aqui de uma coisa um pouco diferente, já vamos ver. Os dízimos do teu cereal, vinho, azeite e os primogênitos das vacas, das tuas vacas e das tuas ovelhas. Para que, tira o dízimo, com o objetivo de quê? Aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Então, o dízimo é um exercício de temor ao Senhor, que nós devemos fazer sempre. Enquanto eu tiver algum tipo de sustento, eu devo fazer. Agora alguém diz, mas isto é o tempo em que eu trabalho. Não. Se eu for reformado e tiver reforma, a prática vai continuar. Porque a prática do dízimo, se tem este objetivo, significa que eu vou temer ao Senhor só quando? Durante a minha carreira contributiva? Quando eu me reformar já não há necessidade de temer ao Senhor? O temer ao Senhor é algo que eu vou ter que fazer ao longo de toda a vida. Então, sempre que eu tiver algum tipo de rendimento, eu sempre devo praticar o dízimo. Que é eu praticar este temor que eu devo ao Senhor. Então, o dízimo deve ser dado. Para quem dá, tem esta finalidade. E para quem a recebe, é para sustento, no caso dos levitas em particular, como nós já vimos. Mas eu faço aqui uma pergunta aos irmãos. Numa leitura superficial, nós ficamos com a sensação de que a Bíblia tem o dízimo. E nós achamos que existe apenas o dízimo. Só que quando nós vamos ler as Escrituras, nós vamos perceber alguma coisa diferente. E, se calhar, para quem já tem alguma dificuldade com o dízimo, vai ter mais. Vai ter mais quando nós percebermos o que é que a Bíblia fala exatamente sobre o dízimo. Na verdade, para Israel, e nós seguimos o princípio, havia 3 dízimos. Havia 3 dízimos, que era o dízimo dos levitas. Vamos simplificar, porque depois eu quero fazer ali uma ilustração. Temos o dízimo dos levitas, ou para os levitas. Temos o dízimo das festas e temos o dízimo para os pobres e necessitados. Então temos um sistema de 3 dízimos e nós vamos compreender esse sistema de 3 dízimos considerando o sistema de anos que regulava a vida do povo de Israel. Porque a vida do povo de Israel era orientada por ciclos de 7 anos. Um pouco a semelhança da maneira como nós orientamos a nossa vida semanal. A nossa vida semanal é orientada em função da semana. E todos nós sabemos isso. Sabemos que amanhã, segunda-feira, toda a gente sabe, vai começar. E depois chegamos à quarta-feira, quando nós falamos, dizemos, chegamos a meio da semana. Mas porquê é que nós contamos assim? Porque é referência. Chegamos a sexta-feira e dizer, amanhã é descanso. E chegamos ao final de sábado e dizer, amanhã é dia de ir à igreja. E no final, se estivermos hoje juntos, no final do dia, alguém vai dizer, amanhã vai começar. E vivemos assim toda a nossa vida, orientada por um ciclo de 7 dias. Israel vivia orientado por um ciclo de 7 dias e depois tinha também uma orientação maior, que era uma orientação de 7 anos. E tinha uma outra orientação maior, que era uma orientação de 50 e 50 anos, que era o ano do jubileu. Mas os 7 anos eram muito significativos. Então temos aqui um ciclo de anos. Temos o ciclo de anos e eles contavam do primeiro até ao 7º ano, e quando chegavam ao 7º ano, que era o ano sabático, ou às vezes os irmãos vão encontrar que é o ano da remissão. E este ano é importante porque vai terminar o ciclo, e existem algumas coisas que vão acontecer neste ano, e depois volta a começar novamente o ciclo, como se fosse uma espécie de segunda-feira. Quando chega o ano 1, volta a começar segunda-feira. Então estes dízimos aqui, que nós temos, eles vão ser orientados em função destes anos. Comecemos então pelo primeiro. Temos ali o dízimo dos levitas. E diz assim a prescrição que nós já tínhamos visto em Números. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, por serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que apresentam ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas. Porque os levitas não tinham herança terrena.
Então, a herança dos levitas era o Senhor e era o serviço para o Senhor. Se não tinham a herança terrena, e estamos a falar de um povo agropecuário, eles não tinham como produzir dinheiro. Nós como é que produzimos dinheiro? Trabalhando. Eles trabalhavam na terra. E quem trabalha na terra pode ter animais e pode multiplicar os animais porque pode produzir mais na terra. Os levitas tinham esta limitação, não tinham terra. Tinham algumas cidades simplesmente para viver e os arredores da cidade para terem os animais para a manutenção da sua vida, mas não conseguiam produzir riqueza. Então precisavam precisamente deste dinheiro ou da oferta de produtos e de animais que eram trazidos pelas outras tribos. E continua dizendo que apresentem ao Senhor em oferta, deis por herança os levitas, porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança tereis. E nós aqui percebemos. Então, quando é que era dado o dízimo dos levitas? Era dado ao longo dos 6 primeiros anos. E no ano sabático não havia. Dizem para os levitas, porque no ano sabático ninguém podia trabalhar na terra. Então eu não tenho dízimo para dar aos levitas do ano sabático. E agora os irmãos, a pergunta certa a fazer é, como é que os levitas viviam então no ano sabático? Não, nós conseguimos também responder de uma forma simples. O ano sabático, se eu só trabalho 6 anos e aqui não trabalho, como é que eu, antes de eu pensar no levita, vou pensar em mim? Porque eu preciso de ter para dar ao levita. Como é que eu vou viver neste ano? E nós sabemos que, se o povo seguisse todas as prescrições divinas, Deus disse, a chuva era dada no tempo certo, havia multiplicação de colheitas, multiplicação dos animais, havia fertilidade em tudo. E quando chegasse aqui no ano 6º, Deus iria abençoar e havia uma produção miraculosa em que a produção do ano 6º dava precisamente para eles viverem o resto do 6º ano, não é? Viviam o 7º ano e viviam parte do 8º, porque eles plantavam no 8º e só colhiam a partir de metade ao final do 8º. Então era uma colheita abençoada. Se era uma colheita abençoada, quando eu desse o dízimo dessa colheita abençoada, o levita também ia receber um dízimo muito grande. Dava para eu viver, mas o levita também ia receber um super dízimo, porque todos nós íamos ter uma super produção. Então dava perfeitamente para todos nós vivermos no ano sabático, que era um ano, entre várias coisas, era um ano também de formação teológica. Lembram-se que nós vimos na semana passada, agora esta geração está a receber a lei. Mas os filhos dele já não vão ter mais um Moisés. Moisés vai morrer em breve. Então como é que os filhos dele vão conhecer a lei? O que é que nós tínhamos visto? A cada 7 anos, o povo tinha que ouvir a lei. É aquilo que nós, no nosso tempo, dizemos que é uma formação teológica. A ideia era a mesma. Então era um ano para descansar a terra e as pessoas então não tinham agora a produção e os levitas também não recebiam o dízimo. E havia então o dízimo dos levitas que era dado ao longo de 6 anos. No entanto, quando nós continuamos a ler o livro de Deuteronômios, nós encontramos outra coisa interessante. Diz assim, certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se colher do campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos. Mas espera, então o dízimo é para dar aos levitas ou é para eu próprio comer do meu dízimo? A não ser que seja um dízimo diferente. E é um dízimo diferente. E já vamos ver que é o dízimo que nós vamos chamar o dízimo das festas. E diz assim, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Então nós temos aqui um segundo dízimo, que é o dízimo que nós vamos chamar de festas, que é dado ao longo de 6 anos também. E isto faz todo sentido com o sistema de festas de Israel. Israel tinha várias festas, mas havia 3 festas principais. Ainda se lembram? O ano religioso começava com a festa da Páscoa, pães ázimos, que era um conjunto de festas ali seguidas, não é? É a primeira festa e era Santa Convocação, em que todos os homens obrigatoriamente tinham que comparecer onde? No lugar que Deus escolheu, que nós sabemos que foi a cidade santa de Jerusalém, Sião. Depois havia a festa dos Pentecostes, festa das primícias. E depois havia a festa dos tabernáculos. Então nós tínhamos 3
festas anuais que todo o povo obrigatoriamente tinha que comparecer diante do Senhor. E agora o povo, alguém podia dizer, mas eu não tenho dinheiro para ir. Deus conhece o nosso coração. Deus diz, não vais ter. Então tu dás o dízimo ao levita e ao longo do ano guardas o dízimo. Que é o dízimo, um outro dízimo, que é para tu ires a Jerusalém. E é festa. Este é o dízimo para tu comeres. Guardas este dinheiro, vais até Jerusalém e agora chegas ali com os produtos da terra que tu tiveres, dos teus animais o melhor, e tu agora vais oferecer ao Senhor os sacrifícios e vais comer ali. Convida o levita para comer contigo e celebra. E aquilo que o Senhor diz é, o que o teu coração desejar, faz. E o dízimo é para isso, para ninguém ter a desculpa de dizer, mas eu não consigo ir, este ano não tem dinheiro. Tem sim, senhora. E mostra a santa sabedoria infinita do Senhor que garante que todas as pessoas têm condições para comparecer. Como era um povo agropecuário, então eles tinham que levar produtos da terra ou animais. Mas agora vamos considerar que, por exemplo, o lugar santo era em Tomar, que é um sítio mais central de Portugal. Quem vem de Faro, como é que havia de vir com animais ou transportar o dízimo dos seus cereais? Não era possível. Então a prescrição é muito clara, tu estás em Faro, não vais transportar estas coisas. Vende, pegas no dinheiro, que é fácil transportar, e vais até agora, chegavas a Tomar, e com o dinheiro, agora, compras ali os animais, os cereais, e vais-te banquetear. E não é para fazeres uma coisa barata para trazeres dinheiro de volta. Não é esta a ideia. É agora, chegas ali, adora o Senhor com alegria, em festa. Convida o levita. Quando tiveres a fazer grandes festas, grandes celebrações, o levita está contigo. Ele tem que fazer parte da tua mesa. E agora estávamos ali nós a celebrar. E eu convido, vocês convidam. Estão a ver, a festa, a romaria para ir até Jerusalém era um momento de alegria, de felicidade. Toda a gente que ia em festa, vamos aproveitar. Vamos desfrutar destes dias. E a festa dos pães ázimos era um conjunto de 7 dias, era uma semana. Já viram o sistema de férias? Aquilo era férias, ninguém trabalhava. E toda a gente ia de férias com dinheiro. E chegava ali, eu agora convidava-vos, vocês convidavam-nos, era um momento para desfrutarmos na companhia uns dos outros, no lugar santo. E Deus garantiu que todo o povo podia ir de férias desta forma. E os irmãos depois podem ver, quando quiserem saber mais prescrições sobre a forma como aqueles que viviam longe faziam, que é vender, é continuar a partir do versículo 24. Então, 6 anos também era tirado um segundo dízimo, que era o dízimo das festas. E agora havia um terceiro dízimo, que era o dízimo para os pobres e necessitados. E este era um terceiro dízimo que era tirado de 3 em 3 anos. Então era tirado no ano 3 do ciclo de 7 anos, e vamos chamar DN, dízimo dos necessitados, e no ano 6, e diz assim, ao fim de cada 3 anos, tirarás todos os dízimos do fruto do terceiro ano e os recolherás na tua cidade. Então virá um levita, pois não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva estão dentro da tua cidade e comerão e se fartarão para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. Este dízimo agora era tirado 2 vezes no ciclo de 7 anos e era para ser guardado, e este dízimo era para ajuda social. Israel é um povo que tinha um sistema de proteção social que mais nenhum outro povo tinha. Na verdade, quando nós fazemos aquela doação à segurança social, alguns fazem de forma voluntária, trabalhadores em nome individual, ou outros que trabalhem por conta de outrem. Quando vão ver a folha de rendimento, nós sabemos que tem o salário bruto, mas depois nós recebemos uma parte deste dinheiro e sabemos que aquilo que não recebemos temos várias contribuições a dar, e uma delas é para o sistema de segurança social, que vai garantir a nossa reforma e vai também ajudar os necessitados da nossa sociedade. Israel já tinha. Isto não é uma invenção nossa. Israel já tinha. Havia de 3 em 3 anos, nós tirávamos agora cada um o seu dízimo, e isto ficava precisamente para proteção social do levita e de todos os outros necessitados. A Bíblia utiliza sempre a mesma expressão, o órfão, a viúva e o estrangeiro, porque eram os vulneráveis na sociedade.
Então este dízimo era recolhido 2 vezes ao longo do ciclo. Quando nós agora consideramos tudo isto, nós vamos ver que um israelita dava cerca de 20% do seu rendimento. Se tirarmos o ano sabático, fazendo as contas, dava sensivelmente 17% do seu rendimento. Nós utilizamos um sistema de dízimo, mas eles davam 17%. Mas nos dízimos não entravam as ofertas voluntárias. Não entravam os sacrifícios. E um sacrifício nós tínhamos que dar o melhor ao Senhor. Então, iríamos arredondar, dizer que um israelita daria entre 20% a 30% do seu rendimento. E se pecasse muito, dava mais. Porque tinha que oferecer mais sacrifícios. Então, dava muito mais. Então, isto é só para nós termos aqui uma ideia de que 10% num sistema religioso, na verdade, é pouco. Não estou com isso a estimular que os irmãos agora deem dinheiro para que haja mau uso. Não. A ideia que nós temos aqui quando falamos em dízimo, na perspectiva de quem dá, é demonstração do quê? De confiança e temor ao Senhor. Se tudo é de Deus, se Ele me deu isso, eu não vou ter falta. Ele vai me dar quando eu precisar. E esta é a mensagem que nós queremos deixar aqui. Então eles tinham todo este sistema de dízimos que funcionava desta forma. Não sei se alguém tem alguma dúvida aqui. Nós não seguimos esse sistema porque nós não seguimos a lei de Israel, mas nós seguimos o princípio da lei de Israel, porque Deus continua a ser o mesmo. Então, nós damos o dízimo por princípio, porque percebemos que nós não encontramos um sistema melhor. Eu não dou o dízimo porque eu não vivo debaixo da lei de Israel, mas eu vivo debaixo do mesmo Senhor. E se esse Senhor criou este sistema e é perfeito, se eu agora, como igreja, como povo de Deus, tenho que arranjar um sistema de financiamento da igreja e da obra do Senhor, há alguém que me arranje um sistema melhor. Mas não havendo um sistema melhor, eu vou dizer, o sistema de Israel funcionou. Então, este sistema aqui também vai funcionar. E nós sabemos que esse sistema tem funcionado e a obra da proclamação do Evangelho funciona mesmo não dando todos. Mesmo não dando todos. E ainda assim funciona. E a nossa igreja é um exemplo disso. Nenhum de nós deu €1 e este edifício está aqui. Muita gente de longe deu o seu dízimo. E nós agora temos este edifício. Os nossos dízimos estão a pagar a reconstrução. E é caro a obra que está a ser feita lá fora. E a ajuda missionária que damos. E podíamos dar mais. Vão ver? O sistema que Deus criou, se nós o aplicarmos como princípio, não por legalismo, porque nós agora temos outra lei que é a lei de Cristo, ele funciona. Ele funciona. Então, meus irmãos, a lei tinha prescrições sobre a guerra. Porque Israel agora vai entrar na terra. E quando entrar na terra havia uma ordem. A ordem era para ocupar a terra. Então, havia lei também que tinha prescrições sobre os momentos de guerra. Então, sobre a guerra, a lei dizia que antes de Israel iniciar alguma batalha, primeiro o sacerdote tinha umas palavras para dizer ao povo. Vamos escutar o que é que o sacerdote diz. E agora estava ali o povo organizado e o sacerdote começava a falar. E vem em que a guerra está misturada com a própria religião, porque podíamos dizer, vamos ouvir o general. Não. O general entra depois. Primeiro vamos ouvir o sacerdote. E o sacerdote agora vai abençoar o povo, vai dar palavras de encorajamento, vai ter uma oração pelo povo e tudo começava em Deus. Então era a primeira coisa que acontecia. A guerra não devia ser enfrentada com medo, porque se eles vão em nome do Senhor, podem ir com a confiança de que vai haver vitória. Eu fico a pensar, mas isto era um exército aparentemente fácil. Se eles tivessem mesmo confiança, eu já ganhei. Qualquer conflito onde eles iriam estar envolvidos, Israel estava ali organizado, viu outro povo e dizia, já ganhei. Se eles tivessem mesmo confiança, podiam, em brincadeira, até dizer uns aos outros, já ganhamos. Quando for para ir, quando a trombeta tocar, vamos com coragem. Porque a ideia era mesmo esta. E agora, porquê é que eles deviam ter confiança? Porque tinham um exército mais forte? Não, era um povo agropecuário. Eles não sabem guerrear. Os povos que lá estavam na terra eram de longe superiores. Os filisteus eram menos, mas tecnologicamente muito mais avançados.
Estamos a falar de um povo retrógrado em termos de arte da guerra, mas a confiança de Israel estava no Senhor e por isso não estava no número de soldados. E nós vemos isso naquilo que vamos ler agora, que é um texto interessante e engraçado ao mesmo tempo, que mostra que de facto não era o número de soldados que ia garantir a vitória de Israel. E o texto diz o seguinte: os oficiais falarão ao povo, depois do sacerdote. O sacerdote é o primeiro, dizendo: qual o homem que edificou casa nova e ainda não a consagrou? E agora havia aqui alguns que diziam: fui eu, e vários começavam a levantar a mão. E o oficial dizia: vá, torne-se para casa para que não morra na peleja e outra consagre. Então havia aqui, se calhar, imagina que éramos um exército de 10.000, havia aqui 500 que tinham construído a casa, levantavam a mão, quando o oficial perguntava, ele dizia: vocês vão-se embora. Ainda não desfrutaram da vossa casa, não vão morrerem agora na batalha, e outro desfruta, vão primeiro desfrutar a casa. Estão a ver como Deus tem aqui um sistema de cuidado. Depois diz: qual o homem que plantou uma vinha e ainda não a desfrutou? Alguém havia de plantar uma vinha, tinham chegado na terra, ou alguém recebeu agora um bocado de herança do seu pai e agora quer plantar a sua própria vinha. E havia alguém, uns 50 ou 100, que levantavam a mão. E ele: vá, torne-se para casa para que não morra e outra desfrute. E depois continuava: qual o homem que está desposado com alguma mulher e ainda não a recebeu? Quem é que está para casar em breve? E havia alguns, levantavam a mão, calhar mais 50 ou 100, dizia: vocês vão embora. E aqueles que casavam, o texto não diz se alguém... Estes nem sequer eram convocados, porque tinham que ficar um ano, vá providenciar, e se calhar na convocatória para estar aqui, alguém ia... Não, tu casaste há 2 meses. Não. Tu queres quê? Desfrutar da vitória connosco? Não. Vai dar felicidade à tua esposa. Durante 10 meses tu não entras aqui na batalha. Então todos os recém-casados também não entravam. Então estão a ver, parece que Deus está a fazer com que o exército fique cada vez mais pequeno. E depois tem a parte engraçada, diz assim: e continuarão os oficiais a falar ao povo dizendo: qual o homem medroso e de coração tímido? E aqui eu não sei se a pessoa é medrosa como é que vai levantar a mão, porque até tem vergonha. Mas havia, se calhar, no medo de ganhar um bocadinho de coragem, alguns levantavam a mão. E eles agora, o que é que o oficial vai dizer? Ganha coragem? E o oficial: vá, torne-se para casa, para que o coração de seus irmãos não se derreta como o seu coração. Não vão agora aqui contagiar os outros com o vosso medo, vão-se embora, não há vergonha nenhuma ter medo. Não sei como é que ele dizia isso de forma encorajadora, né? E os outros a verem eles a saírem da fileira, mas pronto. Quando nós vemos isso, ficava meia dúzia. Um bocadinho a semelhança daquilo que aconteceu com Gideão. Tinha um exército enorme, vários milhares, e Deus tira uma parte. E Gideão pensava: Deus, já tiraste muito, mas pelo menos ainda tenho aqui um bom número. E Deus ainda tira todos, e só ficam 300, ele fica a olhar agora só com isto. Deus diz: é suficiente, a vossa vitória não depende de vocês. Por isso, ser 300 ou ser 100, não há problema. Sou eu que vou guerrear. E a ideia era esta, Deus, mesmo na situação de guerra, mostra o cuidado que tem com o seu povo, para que as pessoas possam desfrutar das coisas boas da vida. Então não é aquela ideia de um Deus indiferente, não. Deus tem o cuidado. Então estas pessoas agora também saíam. E quando chegava a cidade, Israel não podia simplesmente, agora, contra uma cidade contra a qual ia guerrear, entrar e invadir a cidade. Não. Israel tinha que parar na porta da cidade e oferecer condições de paz. Dizer: olha, eu venho guerrear contra vocês, mas eu quero celebrar aqui um acordo de paz. Se a cidade aceitasse, temia o Deus de Israel, então ele estabelecia um acordo em que aquela cidade passava a ser uma cidade vassala de Israel, aquelas pessoas passavam a trabalhar para Israel. Naturalmente, com o tempo, imaginem, ao final de algum tempo, iam sendo absorvidos pela cultura, iriam adorar o Deus de Israel, e esta era a lógica. Se a cidade não aceitasse as condições de paz e recusasse, então aí sim, Israel, armado, partia para a batalha e com o Senhor haveria de ganhar aquela guerra, iria apoderar-se daquele território. E isto é importante para nós percebermos que havia uma distinção. Porquê? Quando nós estamos a ler o que é que Deus tinha dito para os povos cananeus quando entrassem na terra, aquelas 7 nações, Deus tinha dado ordem para quê? Para que elas fossem eliminadas. Mas não era o princípio aplicar para todas
as cidades e todos os povos. Era só com aqueles povos. Isto vem mostrar, provar que o extermínio daqueles povos que Deus pede não tem a ver com a conquista da terra, tem a ver com o castigo divino que Deus queria executar para aquelas nações. Porque as outras, Deus não estava a executar castigo divino. Estava a dar a elas a oportunidade. Porque se elas não aceitassem as condições de paz, era o mesmo que ia acontecer. Iria acontecer o mesmo. Então isto serve para nós percebermos que aquela ordem que Moisés tinha dado para aquelas 7 nações dos cananeus não tinha a ver com brutalidade barata, mas era castigo divino, assim como Deus muitas outras vezes utilizou Israel para castigar, utilizou outros povos para castigar Israel. Também agora Israel era instrumento de Deus para castigar aquelas nações. Sobre a guerra, havia aqui um cuidado com as mulheres e crianças. Israel, imaginem que oferecia condições de paz, a cidade não aceitava, então guerra. Homens podiam ser mortos, crianças não, mulheres não. Então, as mulheres podiam ser depois utilizadas para trabalho ou os israelitas podiam casar com estas mulheres para que houvesse assimilação cultural. No caso de um israelita que quiser casar com uma daquelas mulheres, havia todo aqui um ritual, podíamos dizer um ritual de transição, de aculturação. A mulher tinha que rapar o cabelo, cortar as unhas e deixar as roupas do cativeiro, que eram as roupas com a qual ela tinha sido conquistada, que era uma forma de simbolismo de que ela abandonou o seu passado. Vemos o cuidado de Deus, mas a mulher viu o seu pai e os seus irmãos serem mortos. As pessoas não são robóticas, não são indiferentes, então ela tinha o mês para fazer o luto, para prantear. Um mês depois, então, o israelita podia acolhê-la como mulher, levá-la para a sua casa. E se lerem bem a lei, esta mulher tinha todos os direitos de uma mulher israelita. Passava a ser esposa por direito. Era como se ela adquirisse a nacionalidade por casamento e ficasse com todos os direitos de uma israelita. Tanto que o homem, se a abandonasse, se divorciasse, aquela mulher estrangeira não podia nunca ser tornada escrava, que era aquilo que os israelitas nunca podiam ser. E aquela mulher iria adquirir todos os direitos. Então vê-se aqui o cuidado de Deus, no caso agora em particular, com as mulheres. Vivíamos numa sociedade que era polígama. E nós somos humanos, temos preferências. Então agora, vejam o que é que podia acontecer. Havia um homem que tinha 2 mulheres, a semelhança de um dos patriarcas, Jacó. Jacó tinha 2 mulheres, 2 concubinas, 4 mulheres, mas havia mulher amada. E o que é que Jacó fez? Tinha filhos com as 4 mulheres, mas havia o filho da sua preferência. Qual era? José. Mas José não era o mais velho. Se dependesse de Jacó, imaginem que tinha os seus 12 filhos ali à frente, antes dos outros irmãos terem vendido José. Se dependesse de Jacó, ele dava a primogenitura a quem? A José. E Deus diz, não, isto não é assim. Tu podes ter a mulher amada, mas isto é um sistema justo. Mesmo que o primogênito seja de uma mulher que não seja a tua preferida, este é o teu filho primogênito que vai herdar o nome da família. Porquê? Porque senão tornava primogênito o filho da amada, a amada tinha mais tempo que o esposo, mudava-lhe o coração. Deus diz, não é assim. Não há favoritismos aqui. A vida familiar não pode ser agora regulada por emoções. Não. E vemos o cuidado que Deus tem para deixar organizada toda a dinâmica familiar. Porque senão, sabemos, a ideia do poligamismo Deus permitiu. Não era o objetivo e nem o propósito divino. Deus permitiu. Mas Deus sabia que não era bom. Nós é que queríamos. E nós vimos na própria história de Jacó. Claro que 2 mulheres vai correr mal. Uma vai ter ciúmes. E os filhos vão entrar em conflito. O pai vai dar mais atenção ao filho de uma do que de outra. Então, porque Deus sabia que isto ia acontecer, criou regras precisamente para minimizar aquilo que são as questões que vamos dizer muito nossas, muito humanas de pecado, para que a vida familiar pudesse ter alguma estabilidade.
temos filhos. Há filhos rebeldes. E Deus também sabia que há filhos rebeldes. E Deus não aceita a rebeldia de crianças. E vejam o que é que Deus diz. Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, e não é um ato de rebeldia uma vez, a lógica toda do texto é há alguém que é rebelde. Não é aquele que cometeu um ato de rebeldia, o miúdo que foi uma vez mal educado. Há alguém que é rebelde. Estão a ver? Filho contumaz e rebelde que não obedece à voz do seu pai e da sua mãe. E ainda castigado, estão a ver? Não lhes dá ouvidos. Seu pai e sua mãe o pagarão e o levarão os anciãos da cidade à sua porta e lhe dirão: este nosso filho é rebelde e contumaz. Não dá ouvidos à nossa voz. É dissoluto e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. E esta narrativa é forte. Ninguém vai perguntar a criança, isso somos nós que infantilizamos a sociedade. Olha, tu também tens voz. Não, ele não tem voz. Isto é uma conversa entre adultos. A criança teve o seu tempo para mudar o comportamento onde? Dentro de casa. Não é agora os adultos de fora que vão ter uma conversa com crianças como se estivessem agora a colocar o pai, vamos ouvir a palavra do pai, mas vamos dar também agora a oportunidade da criança falar e a palavra da criança tem o mesmo peso da palavra do adulto. Não, não funciona assim. A nossa sociedade é que funciona assim. Ali não funcionava assim, é uma cidade de adultos. A criança teve a oportunidade. Mas para mim o mais surpreendente é quem é que leva a criança aos homens da cidade. Não é o sacerdote que vê e diz, vem cá, porque é fácil quando não é nosso filho. Para mim o surpreendente é quem leva a criança. São os próprios pais. São os próprios pais, ou seja, os próprios pais têm aqui uma responsabilidade muito grande. E estamos a falar aqui de uma criança que é tão rebelde para o pai chegar ao ponto, o pai e a mãe, uma mãe chegar ao ponto de dizer, temos que fazer isso, é uma rebeldia muito grande. Isto é só para, se os vossos filhos forem rebeldes, dizer, não, mas a Bíblia diz. Estamos a falar aqui de rebeldia a sério. Estamos a falar aqui de rebeldia a sério. Então, todos os homens da cidade o apedrejarão até que morra. Assim, e eu gosto da forma como termina, eliminarás o mal no meio de ti. Porque se aquilo ficar, o que é que significa? O mal vai estar no meio. O problema de países que nós conhecemos alguns, que têm uma criminalidade muito forte, maior é a criminalidade infantil. O mal está no meio. E aquela criança acham que vai mudar um dia? Conhecem seres humanos que costumam mudar? Assim com facilidade, a não ser por conversão? Não muda. E quando a criança sente que é impune, quando se tornar adulto, se eu como criança já era impune, fazia o que queria como adulto, quem vai parar? Quem vai parar? Então Deus diz, não, o Rufias aqui não. Rufias aqui não. E havia uma sentença forte. Então vemos que havia aqui um cuidado para que a estrutura familiar fosse preservada. O pai tem que ser obedecido. O pai não obedecido, temos que eliminar aquilo que não obedece aos pais. Significa que tudo está a partir da família. Tudo parte a partir da família. E vemos que Deus tinha aqui este cuidado. O casamento tinha que ser protegido. A relação entre homem e mulher é uma relação muito forte. Então não se vai penalizar. E vejam o que é que diz. Se o homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim eliminarás o mal de Israel. E esta expressão nós lemos com alguma indiferença. Significa que está mal em Israel, no meio. Quando há adultério, afeta a comunidade. É um mal que está no meio da comunidade. Porque nós temos uma coisa muito nossa, dizer, não, aquilo é entre eles. Não, 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 não. O adultério está a afetar a sociedade. Está a afetar a sociedade. Está a causar dano na sociedade. Então diz, eliminarás o mal de Israel. E agora diz, se houver moça virgem, Regina não está casada, desposada, mas está comprometida, e um homem achar na cidade, provavelmente o homem não está casado, a Bíblia não nos diz aqui, mas pela narrativa, não é? E se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejarão até que morra.
Porque agora alguém diz, não, mas a mulher foi violada. E o texto vai mostrar que aqui não é um caso de violação. Porque o caso de violação só morre o homem. Quando é o caso de violação, só morre o homem. Porque a mulher não fez nada. Porque não gritou na cidade. Ou seja, ela consentiu. Não gritou. E o homem, porque humilhou a mulher do seu próximo. Porque se ela não tivesse comprometida, a lei dizia, agora és obrigado a casar com ela. Agora és obrigado a casar com ela. Na verdade, o casamento foi consumado. Estão a perceber? Então ela está comprometida. O homem veio abusar de uma mulher comprometida e ela aceitou. Então diz assim, não gritou, e o homem porque humilhou a mulher do seu próximo. Assim, novamente a mesma expressão. Eliminarás o quê? Um pecado sexual não é um pecado... É só entre eles. Não. É um pecado que corrói a sociedade. E esta expressão Deus está sempre aqui a repetir em vários pecados, como na rebeldia dos filhos, são coisas que nós dizemos, isso é só com ele, não é connosco. Não, é um pecado que destrói a sociedade. E eliminarás o mal no meio de ti. Aquilo que já vimos há pouco tempo, um homem recém-casado ficava dispensado de ir à guerra durante um ano, e a ideia é que ele pudesse ter filhos, providenciar a felicidade para a sua esposa, dar alguma estrutura de estabilidade também económica e emocional à sua esposa, e a partir daí depois podia ir para a guerra, até porque se lhe deu um filho, o seu nome já podia continuar, mesmo no caso dele morrer. Se não morresse havia lei de levirato, o seu irmão iria tentar dar-lhe descendência, mas há todo um cuidado que nós vemos e Deus tem aqui com o povo. Avançando, meus irmãos, há aqui lei que vai zelar pelos fracos. E esta lei, no zelo pelos fracos, ela está orientada de acordo com aquele ciclo de 7 anos. E diz assim, ao fim de cada 7 anos farás remissão. Já vamos ver o que isto significa. Este, pois, é o modo da remissão. E agora prestem atenção. Todo o credor que emprestou ao seu próximo alguma coisa, remeterá o que havia emprestado. Não exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é proclamada. Do estranho podes exigi-lo, mas o que tiveres em poder do teu irmão, quitá-lo-ás. O que é que isto significa? Se fosse um português contemporâneo era mais fácil para nós, mas estamos aqui a falar de um português um bocadinho mais antigo, mas o que é que isto significa? Vamos colocar de uma forma prática. Eu emprestei dinheiro a um dos irmãos. Nós estamos orientados por um ciclo de 7 anos. Não se esqueçam. Começa do primeiro até ao último, que é o ano sabático, que é o ano da remissão. Eu emprestei-vos dinheiro e vocês foram pagando ao longo do tempo. Chegou o ano da remissão, vocês não pagaram tudo. Emprestei-vos 100 euros, vocês iam me dando 10 euros todos os meses ou todos os anos, mas chegou o ano da remissão e vocês ainda me deviam 50 euros. O que é que isto significa? Perdão de dívida. É, exatamente. Perdão da dívida. As dívidas todas desapareciam no ano sabático. Eu não vos podia cobrar mais a dívida. E eu sei que agora os irmãos já estão a começar a pensar, porque nós somos pecadores maus. E eu já sei aquilo que está a passar na cabeça dos irmãos. E a Bíblia também sabe, porque Deus na sua infinita sabedoria sabe que nós pensamos nestas coisas. Isto na nossa relação entre irmãos. Se fosse um estranho, o estranho não há remissão. Fica comprometido, até porque o estranho muitas vezes eram estrangeiros comerciantes e que não faziam parte diretamente da vida de Israel, estavam ali um tempo, depois iam-se embora, então para eles não havia remissão, porque senão eles aproveitavam-se da nossa organização social para depois irem-se embora, não é? Então, mas antes vamos ver o objetivo da lei. O objetivo da lei qual era? O objetivo da lei era fazer com que não houvesse pobreza crónica. Então, alguém pediu-me emprestado, não consegue pagar. É porque essa pessoa está com dificuldades. Se eu continuar a exigir que ela pague, ela vai ficar eternamente sempre aqui em esforço. Então Deus diz, este ano é o ano em que vamos deixar o pobre respirar. O pobre vai respirar um bocadinho, dizer, pelo menos tem a oportunidade agora
no ano 1, começar novamente. Trabalho muito e vou começar. Um pouco a semelhança, olha, nós somos uma igreja com muitos imigrantes. Muitos dos irmãos que estão aqui chegaram a Portugal e a vida começou do zero. Agora, alguns, a vida está a começar e têm dívidas no passado. Seria, esqueçam as dívidas, porque quem tem dívidas do passado, a vida ainda não chegou a zero. Porque cada vez que ganha, continua a pagar dívidas do passado. E Deus diz, não, começas mesmo do zero verdadeiro. Começas mesmo do zero verdadeiro. E assim não vamos haver aqui, não vai haver um sistema de pobreza crónica. Então, o objetivo da lei era este. Para que entre ti não haja pobre, pois o Senhor teu Deus te abençoará abundantemente na terra que te dá por herança para possuires. Este era o objetivo da lei. Não é? Então agora, considerando isto, vamos responder as nossas dúvidas. Porque elas existem. O que é que aconteceria a alguém que não queria emprestar? Porquê? Porque está próximo do ano da remissão. Estamos no ano 4 do nosso ciclo. E um de vocês vem pedir agora dinheiro emprestado. E eu fico a pensar, espera lá. Então, mas 4, ele vai-me pagar no 5 e no 6. No 7 a dívida desaparece. Eu não empresto. Então, para estes, Deus tem mandamento. E vamos ver o mandamento de Deus. Guarda-te. Porque eu sei que os irmãos já pensaram assim. E Deus, como já sabia, já escreveu isso antes. Diz assim, para que não haja pensamento vil no teu coração. Quem pensa assim, a Bíblia diz que é pensamento vil. Nem digas, está próximo o ano 7º, o ano da remissão. De sorte que os teus olhos sejam malignos para com o teu irmão pobre, porque quem pede está vulnerável. E não lhe des nada. E ele clame contra ti ao Senhor e haja pecado em ti. Então, não emprestar, porque está próximo o ano da remissão, a Bíblia diz, e não é ligeira. A Bíblia diz é o quê? A Bíblia podia dizer, não façam isso. Não, não. É maldade. É maldade. E agora alguém, quem tem, vai fazer a pergunta também. Diz, mas eu assim empresto. Ele pode não pagar. Peço desculpa, esta pergunta já fizemos. A outra é, o que vai pedir? Dizer assim, mas eu vou pedir. No ano 6 eu vou passar a pedir. Ou no ano 5. Mais 1, 2 anos, eu não tenho que pagar. Mas estamos a falar de um povo que temia o Senhor. Porquê que havia alguém de pensar assim? Porquê que havia alguém de ter um coração assim? Onde é que está aqui o amor ao irmão? E vejam o que é que a Bíblia diz sobre quem não paga. O ímpio pede emprestado. Não pagar é comportamento de quem? De ímpio. Então, também não pode haver esta ideia de vou pedir porque está próximo do ano 6, do ano 7º, o ano da remissão. Também isto não vai acontecer. Porque não se esqueçam que se nós estamos diante de um sistema que é teocrático, Deus está a ver. Israel vence batalhas com 300 homens, contra milhares. Como é que vence? Deus está lá. Então, quando alguém também pensar assim, Deus vai proteger o credor e vai castigar o outro que também vai pedir, porque sabe que está próximo do ano da remissão. Então, meus irmãos, façamos a nossa parte. Cada um faz a sua parte. E a ideia de Israel era essa. Cada um faz aquilo que é a sua responsabilidade. Eu empresto, sim. Mas se chegar o ano da remissão, chegou. O meu irmão foi honesto quando pediu. Eu fui honesto a emprestar. Aconteceu isto. Ainda bem, o meu irmão agora vai ter oportunidade, porque ele não conseguiu pagar, porque ele tentou pagar. Ele não conseguiu. Mas vamos agora, pelo menos, dar oportunidade para que ele possa começar novamente. E esta é a ideia. E esta é a ideia. Então, que sejamos nós generosos com os nossos irmãos. Eu empresto ao meu irmão, nós já não temos ano de remissão. Mas temos formas, e a Bíblia também diz. Eu não cobro juros ao meu irmão. Mas ele demorou muito a pagar. Sim, demorou. Demorou porque ele não conseguiu. É só isso.
Se a pessoa emprestou com bom coração e quem pediu, pediu com bom coração, o Senhor abençoou um e abençoou o outro. E vamos, simplesmente, continuar a fazer aquilo que é certo, sem estar preocupado com outras coisas. Se a nossa relação de irmãos tem como base o Senhor, que é o elo que nos une, cada um faça a sua parte. E sem haver julgamentos. E por isso ninguém vai ser maligno, para não emprestar, ninguém vai ser aproveitador, vamos ter uma relação saudável. E é isto que as Sagradas Escrituras pedem. E o empréstimo é importante porquê? Porque às vezes o pobre não tem como fazer as coisas. Se não for o empréstimo, como é que o pobre vai fazer? Não dá. Em coisas simples da sociedade. Então, que tenhamos esta relação de irmandades. Pedir é um bom princípio? Não. Mas quando alguém pede, também devemos ter sensibilidade. A pessoa também está numa situação altamente vulnerável. Altamente vulnerável. Então, que nós sigamos o princípio. Não temos aqui mais o ano da remissão, mas que sigamos o princípio que está aqui na lei de Deus, que é haver uma relação de honestidade, de ajuda para a necessidade e de responsabilidade entre uns e outros. Aí, mas o que é necessário não é subjetivo. Para a Bíblia não é subjetivo, necessário é o que tu precisas para a sobrevivência. E sempre a Bíblia, quando fala no empréstimo, é nesta perspectiva. É uma coisa que tu precisas, mesmo, estrutural. Pode não ser sobrevivência, mas pode ser uma coisa estrutural, não é? Tem a ver com isso. Ir de férias, no caso que estás a dar, não. Comprar um telemóvel, não. Agora, se for um telemóvel alguém que precisa obrigatoriamente para funções profissionais, se calhar já é uma coisa estrutural. Mas se for um telemóvel para usar, não é estrutural. Aí podes ajudar se quiseres, mas não tens esta responsabilidade. Do ponto de vista moral, estamos a falar de responsabilidade moral, não tens essa responsabilidade. Podes fazê-lo, mas se não o fizeres, estás bem com o Senhor. Estás bem com o Senhor. E eu acho que deve haver este julgamento. Porque a relação entre nós é uma relação boa, mas há falhas. E de vez em quando pedimos, ou de vez em quando alguém tropeça na relação boa. E por isso esta tensão latente nós devemos ter. E este julgamento eu defendo que deve existir sempre. Tanto que sempre que a Bíblia fala do empréstimo é pede o quanto basta. É sempre pede o quanto basta. Não peças mais do que aquilo que é necessário. Sim. Precisamente para não haver este... Até para facilitar. Até para facilitar mesmo para nós nem entrarmos nesta área do julgamento. Temos aqui mais sobre a proteção. Vamos passar rapidamente, que não havia aqui a possibilidade de endurecer o coração contra o pobre. Deixem-me ver. Eu creio que agora já estou aqui perdido, não é? Mas o pobre devia ser tratado de forma delicada, de tal maneira que no sistema de colheitas, nós já tínhamos visto, eu agora estou a fazer a colheita dos meus produtos da terra, eu não colhia tudo. E se eu me esqueci, não colhia de propósito às vezes, mas se me esqueci de colher alguma coisa, eu não posso voltar atrás. Se tivesse a colher espigas de milho, algumas caiu, eu não podia voltar atrás. Porquê? Porque há aqueles que tinham, por exemplo, dado o campo ao outro para cultivar, porque não tinha dinheiro e assim o outro estava a explorar o seu campo, eles tinham que viver de ajuda. E esta era uma forma de ajudar. E os irmãos, quando leem toda esta descrição, percebem que o Senhor tem muito cuidado com o pobre e o necessitado. De tal maneira que, vocês trabalham para mim, no final do dia eu tenho que vos dar o salário. Meus irmãos, eu peço-vos mais 3 minutos só para acabarmos o livro. No final do dia eu tenho que vos dar o salário. O salário não pode ser, eu pago-te na próxima semana. Não, porque as pessoas precisavam do salário. As pessoas precisavam do salário, então o salário tem que ser pago.
não é? E deve haver aqui muito cuidado com os pobres. E se Israel ouvisse a voz do Senhor e guardasse os mandamentos, seria abençoado. E agora vejam a bênção. E vamos passar rapidamente para eu não passar os 3 minutos que vos pedi. Israel ia ter autoridade sobre todas as nações da terra. Iria ser a nação que iria governar a terra. Porque era a partir de Israel que todos os povos seriam abençoados. Prosperidade. Iriam ter fartura. Muita. Fertilidade. E quando a Bíblia fala sobre fertilidade é nas pessoas, no animal, nas colheitas. Ou seja, tudo que Israel fizesse ia correr bem. A chuva vinha no tempo certo. Se ia ter fertilidade, vejam, muita comida, sempre farta. Não ia perder uma batalha. Riqueza, a Bíblia é muito clara, diz que Israel iria pedir, iria emprestar e nunca iria precisar de pedir emprestado. Era uma nação que iria ajudar as outras. Não precisava ser ajudada. O Senhor é que iria ajudar Israel. E o clima ia ser favorável. Não havia aquecimento global nem alterações climáticas. Bastava o povo ser temente ao Senhor. E agora os irmãos dizem, mas porquê? Bem, porque se o povo fosse temente ao Senhor, havia toda uma série de leis para proteger o próprio ecossistema. Por exemplo, árvores de fruto não podiam ser abatidas. Havia uma série, este é apenas um exemplo que vos estou a dar, o lixo não era deitado em todo lado. Havia toda uma proteção do ambiente, então não iria também haver aqui dano. O ano sabático era para não haver exploração da própria terra, que é aquilo que nós fazemos, exploramos os recursos. Israel não podia fazer isso porque a lei não permitia. Então não havia problemas ecológicos como nós temos hoje. Então, depois de tudo isso, Moisés vai dar a lei ao povo e entramos aqui numa parte mais nostálgica e eu queria, para acabar o livro, o Senhor manda Moisés subir a Monte Nebo. Monte Nebo está na área da Transjordânia e ele tem uma visão agora geral da terra e ele pode ver a terra prometida. Deus diz, olha, não vais entrar, tu sabes, nas águas de Meribá, eu disse para tu não bateres na rocha e tu na frente de todas as tuas bateste. Mas eu dou-te a oportunidade de poderes ver a terra, que tu não vais pisar. E Moisés tem aquela visão. O texto diz que Moisés morreu no monte e o Senhor o sepultou. E ninguém sabe onde é que Moisés foi sepultado. E quando chegamos ao fim do livro, vemos que Moisés viveu 120 anos. E no final da sua vida, com 120, a Bíblia diz que Moisés tinha todo o vigor. E nunca lhe faltou forças. Por causa da sua relação e o trabalho que ele fez para o seu Senhor. Israel chorou a morte de Moisés durante 30 dias, tal como tinha chorado de Arão. Significa que apesar da rebeldia, mas eles tinham um grande carinho por Moisés. E Moisés foi o grande profeta de Israel, tanto que diz assim, nunca mais se levantou Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. Pergunta, meus irmãos, porquê é que nunca mais se levantou um profeta como Moisés? Como? Mas podia. Mas Deus iria fazer isso? Não. Porquê? Porque Moisés tinha dito o quê? Quando vier outro igual a mim, então se Deus levantasse outro, o povo ficava confuso. Então não podia haver outro profeta como Moisés, para que quando aparecesse o outro como Moisés, espera, é este. Apareceram vários e nós nunca vimos um. Este aqui é parecido com Moisés, para não haver dúvidas. E o Senhor Jesus era o profeta que o próprio Moisés disse, quando o Senhor levantar um profeta como eu, e por isso todos os outros que foram levantados, nenhum era como Moisés. Precisamente para não haver confusão quando chegasse o Messias. E por isso é que não havia dúvidas que Jesus era o Messias. O povo não aceitou, mas dúvidas não havia. Porque até alguns ignorantes do povo disseram, este é o profeta que Moisés, de quem Moisés falou. E por isso não podia ser levantado mais nenhum. E Moisés morre, e com a morte de Moisés nós encerramos este conjunto de livros que é o Pentateuco. Mas a promessa continua. Na próxima semana vamos ter uma lição de intervalo, em que vamos ter um tema diferente, mas vamos falar dos dons, mas depois, na próxima semana seguinte, vamos começar com a conquista da terra e com a história do sucessor de Moisés no livro de Josué. Que o Senhor nos possa abençoar ricamente. Vamos começar às 11h35. Obrigado.